Boa noite às pessoas presentes e também aos diferentes meios de comunicação que estão sintonizados e que estão acessando aí a palavra livre da Câmara. Eu queria falar a respeito da SP255 num outro foco um pouquinho diferente. No mesmo dia 23, que o governador Alckmin assinou um contrato para complementar toda a duplicação da SP255, desde Itaporanga até Rincão, aconteceu aquele acidente, viu, Marialva, da Ana Laura, no mesmo dia. E a gente sabe que desde 2013 tem uma frente parlamentar que já vem insistindo com o governo estadual para fazer a duplicação da SP255. Uma incrível coincidência, uma enorme fatalidade, e no dia seguinte teve outro acidente em trechos próximos. Eu estou falando isso porque no dia 9 de novembro haverá uma reunião em Jaú e Pratânia, coincidentemente, sobre a questão da SP255 nos outros trechos, nos demais trechos, que é uma outra empresa que vai fazer, e coisa de mais de R$1 bilhão, né? Então, eu estou dizendo, a respeito dessa coincidência, se eventualmente isso tivesse feito muito antes, muitas mortes teriam sido poupadas. E, coincidentemente, 23 e 24, nós tivemos esses tristes acidentes. E essa luta vem desde 2013, no mínimo, né? Em termos de duplicação. Então, dia 9, em Jaú, eu provavelmente irei à noite lá, e à tarde terá uma atividade em Pratânia, que é um horário que eu não sei se o Barreto vai poder ir, os demais poderão ir, eu vou à noite lá em Jaú. Com relação, eu fiz um requerimento pela segunda ou terceira vez, com relação à falta de vaga em creche. Por que eu fiz? Porque eu recebi uma mensagem de uma pessoa cuja neta, em outubro do ano passado, pediu vaga e tem, inclusive, eu estou juntando o requerimento, esse pedido dessa senhora para a neta, e até hoje não foi atendido. Então, estou reiterando, outros vereadores fizeram esse pedido, acho que é da Algisa, não sei se a Marialva, o Zandonal, o Barreto, todo mundo já fez pedido sobre vagas em creches. E a gente fica realmente, como chegou esse documento até mim, exatamente no dia 1º de outubro de 2016. Até hoje, essa criança está crescendo e vaga na creche não tem. É uma coisa que precisa ser muito bem pensada. Com relação à CPI, a comarca fez uma matéria muito interessante e mostrando aí o senso jornalístico que deve nortear realmente todas as matérias. O Marcelinho esteve aqui, presenciou o que foi ouvido e ele, de uma maneira muito sagaz, eu diria, muito correta, ele detectou as coisas interessantes que aconteceram nessa oitiva de quinta-feira. Está aqui na terceira página. Eu nem vou falar quais são, porque o pessoal está botando que o presidente está sob suspeição. Isso não existe em comissão de investigação. Mas eu vou até só recomendar a leitura para não dizer que eu estou já pré-julgando. Ninguém está julgando coisa nenhuma. Na verdade, nós queremos que haja, e coisas interessantes foram descobertas, por sinal, muito interessantes. Está na página aí da comarca, né? Também eu gostaria de falar sobre a audiência da gestão fiscal, que nós tivemos presentes, junto com outros vereadores, o Barreto, da Algisa, né? O Zandonar, né? E o Alessandro, todos nós estivemos aqui, acho que nós, né? E foi muito interessante, eu queria dar uma resumida para quem não esteve aqui. O orçamento, 336 milhões de reais, eu falei em números redondos, né? Há uma possibilidade de não cumprir a meta em 5% a 6%, cerca de 21 milhões que ficarão abaixo da previsão. Com relação às transferências correntes, dinheiro do Estado e da União, perdeu-se 15 milhões de reais de transferência do governo federal, e perdeu-se 13 milhões de reais devido à atividade econômica do país. Veja bem, só aí já dão 28 milhões de reais. E o município de Avaré, como todas as cidades do porte da cidade, quanto menor, pior, o que acontece?
extremamente dependente de transferências da União e do Estado. No caso de Avaré, cerca de 60%. Com relação ao ISS, eu até fiz esse questionamento após a exposição, deu 6.745.000, sendo que o principal contribuinte é SPVias. Isso vai diminuir o ano que vem, em razão da obra terminar. Mas, segundo o PEP, tem uma outra alternativa que eventualmente supriria até essa falta, né? Vamos dizer assim, né? Com relação à educação, também perguntei ao Jaime Pepe, ele acha que os 25% serão atingidos até o final do ano. Por enquanto, pago está em 17,73%. E o percentual obrigatório, todo mundo sabe que é 25%. A saúde extrapola os 15%, sempre extrapolou, está numa faixa de empenhado de quase 31%. Né? Com relação à despesas pessoal, relacionado à receita corrente líquida, está em 52,4%, 52,40%, sendo que o previdencial é 51,30%. E o alerta do TSE já é dado quando tem 48,50% de comprometimento da folha de pagamento. Nós estamos em 52,40%, portanto, acima do limite prudencial, mostrando aí uma situação econômica complicada do município. Resta pagar quase 41 milhões e dívida fundada do município 54 milhões. Isso está sendo parcelado para o INSS, PASEP, Avaré-Prev e principalmente precatórios, que dá 33 milhões em números redondos. A Câmara parece que vai ter uma sobra de 3 milhões de reais, que vai ser devolvido ao governo, e foi solicitado por esta mesa, pela mesa da Câmara, e por todos os vereadores, na verdade, que fosse empregado em saúde, mas parece que vai ser empregado em outras coisas. Né? Com relação ao Avaré-Prev, 135 milhões em números redondos, sendo que 99,69% está aplicado em vários títulos, notas do títulos Tesouro Nacional e outros, Banco do Brasil, Caixa Econômica, mostrando uma boa gestão por parte da direção da Avaré-Prev. Portanto, eu queria passar esses dados, que eu acho que são interessantes, e eu fico, um dia, num debate aqui de requerimento, eu perguntei qual que é o núcleo pensante do governo para definir as políticas públicas do município de Avaré. Existe o núcleo pensante do governo? Com exceção do Alessandro Rios, talvez. Existe o do Coronel Morelli? Do Roberto Araújo? Existe o núcleo pensante do governo? Porque desde agosto eles estão planejando, está no jornal, a festa da EMAPA do Peão. O núcleo pensante para fazer festa, desde agosto está reunido. Enquanto isso, enchente, ontem, eu não estava em Avaré, mas as imagens, foi tenebrosa. Isso não é da culpa desse governo só, de todos os governos que passaram. Mas o que o núcleo pensante do governo está pensando de enchente? Para resolver o problema. E a saúde? Que está uma calamidade. Como é que está? Para fazer festa, estão pensando desde agosto. Para a saúde, para a enchente, para a infraestrutura, estão pensando desde quando? Ou estão pensando, ou não estão pensando. Então, isso que eu queria deixar essa breve reflexão, porque a gente percebe que não há, na verdade, um núcleo que define as políticas públicas da cidade de Avaré. Para fazer festa tem, e até de uma maneira muito organizada até, sou obrigado a admitir. Então, é um absurdo, mostrando a situação financeira do município, esse grave comprometimento da folha de pagamento, que não permite contratar mais ninguém. Enquanto isso, as coisas vão acontecendo dessa maneira. Eu queria, só para encerrar, eu ia ler um texto aqui, de um internauta que eu achei muito interessante, a respeito da entrega do pré-sal que aconteceu sexta-feira. Então, eu vou até resumir, que o tempo está muito curto. Ele está dizendo o seguinte: se alguém esperava que aquilo que a ex-presidente Dilma deixou como legado, que os royalties do petróleo iriam 75% para a educação e 25% para a saúde, pode esquecer. Se todo mundo pensava que tem um futuro brilhante, as nossas crianças, pode esquecer, porque agora é da Shell, é da Chevron, é da Exxon, é dos chineses. Isso aconteceu sexta-feira e ninguém saiu às ruas
para protestar. E, infelizmente, o Brasil está sendo entregue para as multinacionais, para as transnacionais, infelizmente. Boa noite.